Eu vou pedir que você abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, no capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Amém? Vou pedir aquela mesa de som que é uma bênção para colocar para a gente aqui essa referência bíblica. Aleluia. Então a palavra do Senhor diz o seguinte, fala de provação, tá? Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa palavra, ela nos fala de uma provação pela qual a igreja do Senhor passará, e que a igreja do Senhor está sujeita a passar por ela, mas a palavra diz que essa provação, ela não é para a desonra, mas ela é para a honra, para a revelação de Cristo em mim e em você. Então ela é para a honra e não para a desonra. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de toda honra e toda glória. Pai, esta é a tua palavra, Deus. Pai, esta é a tua igreja. Este, Pai, é o teu povo. Um povo que escolheu servir ao Senhor. Um povo, sim, Pai, falho e pecador, mas que tem um coração, Pai, cheio de alegria pelo sacrifício da cruz, que tem um coração cheio de alegria pelo amor de Jesus externado ali por cada um de nós. Ah, Deus, que a palavra que vai ser ministrada nessa manhã, papai, não seja algo vindo do coração desse homem falho que está aqui diante da tua igreja, mas que seja a palavra rema, a palavra revelada, a palavra vinda direto do trono da glória para a tua igreja. Ah, Deus, quanto a mim, Deus, eu me esvazio completamente de mim e me lanço aos teus pés, Deus, me lanço ao teu altar, como um vaso da manifestação do Senhor, para dizer que, Senhor, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui como uma ferramenta da expressão, da manifestação da tua glória, Senhor. Traga sobre mim, papai, uma unção vinda direto do trono do Senhor, porque reconheço, Deus, que eu não posso trazer nada para a tua igreja se primeiramente o Senhor não trouxer o meu coração, Deus. Por isso traga primeiro o meu coração, Deus. Por isso traga primeiro minha mente, Deus, para que eu possa trazer para a tua igreja, para que eu fale não de mim mesmo, mas para que eu fale, papai, no mover do Espírito Santo de Deus neste lugar, Deus. Toca no coração de cada um, meu Deus, no mais profundo, Deus, no mais profundo, Deus, no mais profundo, Deus. E remova, papai, remova toda dor, remova toda ferida, Senhor, remova, papai, toda indiferença. Que essa manhã seja uma manhã de cura, de restauração, de perdão, da manifestação da tua glória, Deus. Eu repreendo, Deus, todo levantar das trevas, e eu convido o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus para serem os donos desse culto, dessa reunião, de cada vida, de cada evento na nossa igreja, no nome santo do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja. Nós vamos falar nessa manhã
sobre deserto. Diga comigo assim: deserto. E o tema dessa pregação, o tema da pregação nessa manhã é: no deserto somos restaurados. Diga comigo assim: no deserto somos restaurados. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. A gente fica muito incomodado, a gente fica muito afligido, a gente fica muito atordoado quando nós falamos na possibilidade de um cristão, alguém que serve a Deus, passar pelo deserto. Nós ficamos às vezes estarrecidos, assim como ficamos estarrecidos na razão pela qual o Senhor permite que passemos pelo deserto. Nós ficamos atordoados com a possibilidade do Senhor permitir que passemos, que cheguemos ao deserto. Mas eu queria te falar nessa manhã, eu queria dizer no fundo do teu coração nessa manhã, que por incrível que pareça, mas o deserto é um local da manifestação do amor de Deus para nossa vida. O deserto é um local da manifestação do amor de Deus para nossa vida. Mas como assim, pastor? Eu digo para você nessa manhã, não raro, os nossos bens materiais, não raro, a nossa intelectualidade, não raro, a nossa soberba nos leva à triste e enganosa impressão de que nós temos um controle sobre a nossa vida, de que nós somos autossuficientes em nós mesmos, de que nós podemos tocar a nossa vida segundo aquilo que nós temos, segundo aquilo que nós sabemos, segundo a confiança e autoconfiança que depositamos em nós. Mas preste atenção, o Senhor Deus Todo-Poderoso, na sua grandiosa misericórdia, no seu favor, o que é que Ele faz com nós nesse momento? Em nome de um projeto maior, em nome de um projeto estupendo e maravilhoso, que é a salvação, através de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos tira da nossa zona de conforto e nos leva para um local onde a minha mão não alcança no socorro que eu preciso. Ele me leva para um local onde o meu socorro não está ao alcance da minha mão. E eu preciso de ir até naquela janela como um fôlego necessário de vida, mas eu consigo ir com as minhas forças, com os meus pés, só até aqui. Daqui para lá, só o Senhor pode me levar. E nesse momento Ele diz para mim, Ele diz para você, é para que você saiba que você é limitado, é para que você saiba que você vai até onde que eu quero. Dali para frente você só vai se você se colocar na total dependência de mim. E muitas das vezes, meus irmãos, nós esquecemos do poder de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, mesmo sendo cristãos, nós nos atordoamos diante da adversidade, porque não confiamos suficientemente no nosso Deus. E nessa hora, somos levados para o deserto, porque ali no deserto nós somos forjados, o nosso caráter é forjado, e ali no deserto nós de fato compreendemos que nós precisamos caminhar não segundo a força das nossas pernas, não
não segundo a nossa sabedoria, mas tudo isso é acessório e se coloca abaixo do Senhor, abaixo do poder do Senhor, abaixo da glória do Senhor. E nós precisamos de entender isso. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós fazemos coisas que depois, em sã consciência e numa reflexão, nós desconfiamos de que nós mesmos fizemos. Isso é porque nem eu, nem você nos conhecemos o suficiente. Quem nos conhece é o Senhor, e Ele tem o controle de todas as coisas na nossa vida, na sua e na minha vida. Amém? O deserto é o local onde eu e você revelamos a nossa verdadeira identidade. É no momento da adversidade que o meu caráter é provado. É no momento da adversidade que eu mostro quem de fato eu sou. É no momento da adversidade que a máscara cai. Que a máscara cai e eu revelo quem de fato eu sou. É no momento da adversidade. É no momento da adversidade que nós mostramos quem nós somos. E sabe quem é a referência para nós colhermos essas informações e nos convencermos de que o que eu estou dizendo para você nessa manhã é verdade? Quem é a nossa referência? Quem é a nossa referência? Jesus. Vamos ver, vamos provar do caráter do Senhor na adversidade. Vamos, então vamos lá. Vamos começar pelo texto de Mateus 3. Mateus 3, no versículo 16 e 17, revela o batismo de Cristo. Então lá diz, Mateus 3, versículo 16 e 17. Vamos lá. Cadê meu amado grupo ali da mesa de som? E aí? Vai dar certo aí, mesa de som? Mateus 3, versículo 16 e 17. 3, 16 e 17. E aí, Dandan? Tudo certo aí, bênção? Vai dar certo aí? Olha aí. Então, preste bem atenção. Mateus 3, versículos 16 e 17. Então está dizendo assim, fala do batismo de Jesus, olha lá. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Versículo 17. Versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me compraz. Ok, aqui está tudo ótimo. Aqui, um momento glorioso, um momento em que Jesus é batizado, um momento em que o Espírito Santo vem sobre ele, um momento em que há revelação de que Jesus era de fato o Filho de Deus. Mas agora vem o momento da aprovação. Vamos lá, Mateus 4, nós vamos ler do 1 ao 11, pausadamente para que nós entendamos. Mateus 4, versículo do 1 ao 11. Preste bem atenção, olha só, logo depois do batismo. Então, depois do batismo, poderíamos dizer assim, diga comigo assim, então, depois do batismo, foi conduzido Jesus, agora não precisa não, só aquela parte. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Então preste bem atenção, Jesus é batizado e ele é levado pelo Espírito Santo de Deus para onde? Para o deserto. Nós falamos de deserto. Muito bem. Então, versículo 2. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Pode ir passando. Chegando então o tentador, disse-lhe, tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Preste bem atenção. Aqui vem o primeiro teste do diabo sobre Jesus.
então faça com que essas pedras virem pão. Então, ou seja, ele começa aqui a investir contra o caráter do Senhor Jesus. Ou seja, você está jejuando, ou seja, você está no propósito, mas deixa esse propósito de lado. E se você tem poder mesmo, ou seja, ele investiu contra o quê? Contra a identidade do Senhor Jesus. Ou seja, se você tem poder, então faça com que essas pedras virem pão. Então ele diz: olha, se tu és mesmo poderoso, como se fala por aí, prove agora, então, que você é poderoso. Mas o que o diabo queria, na verdade? Abortar um projeto do Senhor. E aí o que o Senhor disse para ele? Olha, no momento de conflito, o que o Senhor disse para ele? Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deu o primeiro checkmate no diabo. Vamos lá. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, versículo 6, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aqui ele coloca em xeque a fé do Senhor Jesus. Ou seja, ele tenta afligir o caráter de Jesus na sua fé. Ora, se você confia mesmo naquele que você está dizendo que lhe enviou, então pule, porque está escrito na palavra. E olha que ele tentou fazer o quê? Tentou fundamentar na palavra, na Bíblia. Olha só que coisa artuciosa. Mas o Senhor Jesus respondeu para ele. Você sabe por quê? Porque o Salmo 91, ele não fala naquele que desconfia do Senhor, que desconfia que o Senhor pode fazer, que tem a impressão de que o Senhor pode fazer, mas ele fala, o Salmo 91 diz que o que confia no Senhor. Então aquele que confia no Senhor, aquele que sabe que o Senhor é o Deus todo provedor, Jesus sabia e tinha certeza, como Deus Filho, que o Deus Pai era provedor e é provedor, e que iria suprir a sua necessidade, e que ele passaria por aquele deserto, que ele passaria por aquela adversidade intacto, porque ele confiava naquele que ele enviou, porque ele tinha confiança no Senhor. Então a confiança e a fé dele foi tocada, mas ela não foi abalada, mas ela não foi afligida, mas ela não foi aniquilada, porque ele confiava no Senhor. Como nós confiamos no Senhor. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu confio nele. Eu não preciso provar, pular daqui para que ele me salve, para que ele não me deixe cair, porque eu confio nele. Quando alguém chegar para você e falar algo do teu Deus, diga para ele: eu confio que esse deserto no qual está me afligindo, que esse deserto no qual eu estou passando, a esse deserto ele vai passar, porque o meu Deus reina e vive, porque ele trará sobre mim a vitória, porque a vitória já foi determinada, porque a vitória já está escrita, porque aquele que a prometeu é o bastante para cumprir na sua totalidade, na sua inteireza, na sua integralidade. Aleluia. Novamente o diabo o levou num monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. É assim que ele faz, ele tenta colocar pratos na nossa frente. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrar, me adorar. Versículo 10. Nesse momento ele intenta contra a identidade do Senhor Jesus, contra a firmeza, contra o caráter do Senhor Jesus, naquele propósito que estava no coração do Senhor Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Ele estava dizendo: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, você vai passar por um caminho muito difícil, por um caminho
onde você passará as maiores humilhações, onde você sentirá as maiores dores, onde você vai ser cuspido, vai ser chicoteado, em uma situação que você vai ser tratado como um lixo. Não faça isso não. Eu tenho algo para lhe dar aqui. Vai pelo atalho, vai pelo atalho, vai pelo atalho. O diabo sabia com quem ele estava falando, mas ele não contava que Jesus ali como homem pudesse resistir tudo aquilo. E Jesus disse para ele então ordenou-lhe Jesus: vá-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. Versículo 11. Então o diabo deixou, e eis que aconteceu o que, igreja? E eis que vieram os anjos do Senhor e o serviram. E eis que vieram os anjos do Senhor e o serviram. Meu irmão, minha irmã, todo momento que a adversidade vier diante de você, não se ceda às propostas do mundo, não ceda à adversidade do mundo, ainda que o deserto esteja aflitivo, ainda que o deserto esteja te tocando, te machucando, espere um pouco, tenha paciência, que logo ali, daqui a alguns passos, o Senhor tem todo um exército de anjos para te acudir, para te socorrer, para dizer para você: eu estou aqui, eu vivo, eu reino, eu tenho controle sobre todas as coisas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Houve diversas outras situações em que o Senhor Jesus tem o mesmo comportamento. Lá em Mateus 26, versículo 49 e 50. Mateus 26, versículo 49 e 50. Mateus 26. E logo, nós estamos falando de Judas, tá? E logo aproximando-se, Jesus disse: salva, Rabi, e o beijou. Versículo 49. Jesus, porém, lhe disse: amigo, preste bem atenção. Judas chega ali para trair o Senhor a troco de 30 moedas. Judas chega ali para trair o Senhor, e Judas chega ali e beija o Senhor. E o Senhor sabia que Judas tinha ido ali com aquele propósito. O Senhor, naquele momento, naquele deserto, naquele momento de adversidade, poderia ter xingado Judas, poderia ter dito: ser ingrato, você caminhou comigo esse tempo todo, aprendendo de mim, eu te doando o tempo todo, eu fazendo tudo para você, eu lhe dando vida, eu lhe ensinando, você devia nessa hora externar gratidão a mim, mas olha o que você faz comigo, você veio me trair, Judas, porque fizeste. O que o Senhor disse para ele? Jesus respondeu: amigo, por que vieste? Amigo, por que veio? Você sabe que eu estava aqui porque veio, amigo. Ele não disse traidor porque veio, ele disse amigo porque veio. No momento em que Pedro traz o Senhor Jesus ali, o Senhor Jesus encontra com ele depois ali, e ele dá apenas aquele olhar para Pedro, dizendo: Pedro, eu não lhe falei que você é limitado. Pedro, eu não lhe falei que você me trairia. Eu não lhe falei, Pedro, eu conheço todos vocês. Eu os conheço antes da fundação do mundo. E naquele momento, o Senhor Jesus tão somente olha para Pedro, e aquele olhar é o bastante. Então preste atenção. Então o Senhor Jesus, no momento do deserto, no momento da adversidade, Ele mostrava, Ele revelava o seu caráter. Então é no deserto que nós revelamos o nosso caráter. Deixa eu lhe dizer, há 1700 anos antes da vinda do Senhor Jesus, os israelitas deixaram a terra de Canaã e foram para o Egito, fugindo de uma grande seca que afligia a terra de Canaã. Eles saíram todos de Canaã e foram para o Egito.
E chegando ali no Egito, eles encontraram um terreno extremamente fértil, um terreno banhado ali pelo rio Nilo, um terreno muito próspero, e eles trabalharam, eles prosperaram ali, e eles tiveram ali colheitas assim grandiosas, colheitas exitosas, ou seja, no quesito mantimento, eles prosperaram de sobremodo, e a fome física e a fome da carne, ela foi suprida. Entretanto, contudo, aquele povo que devia ter sido uma referência ali naquele lugar, que devia ter influenciado aquelas pessoas aos caminhos do Senhor, porque eles foram chamados com esse propósito, mas aquele povo rompeu a aliança que eles tinham com o Altíssimo, e eles começaram a adorar deuses pagãs, e eles começaram a se miscuir com coisas ali, coisas mundanas, coisas que não edificavam e que não glorificavam o nome do Senhor. E em razão disso, eles então foram para o cativeiro, e eles se tornaram escravos durante 400 anos ali. Aquele povo foi escravizado por Faraó. Eles se tornaram escravos exatamente porque abriram mão da comunhão com Deus, abriram mão de servir o Senhor. E passados os 400 anos, agora é hora de voltar para casa, agora é hora de retornar a Canaã. Mas aquele povo estava pervertido, mas o caráter daquele povo estava completamente corrompido, mas aquele povo estava com a mente e o coração cheio de todo aquele lixo que eles foram acumulando naqueles 400 anos. Aquele povo havia perdido a identidade com o Senhor, aquele povo havia perdido o primeiro amor, aquele povo havia perdido a essência da adoração ao Senhor. Então aquele povo, ele tinha que ser adaptado, aquele povo precisava de ser cuidado. O que o Senhor fez? O Senhor pega aquele povo e leva aquele povo para o deserto. E ali no deserto, durante 40 anos, o Senhor pastoreou aquele povo. E durante 40 anos o Senhor começou a tirar do coração e da mente daquele povo toda aquela podridão que havia sido acumulada nesses 400 anos. Porque era um caminho que poderia ser percorrido com 40 dias, mas o Senhor estava tirando aquele povo de uma terra pecaminosa, de uma terra que adorava deuses pagãos, e levando-os para uma terra santa, que era Canaã. Então aquele povo não poderia chegar em Canaã com aquele comportamento carnal, com aquelas atitudes do mundo que permeava o coração de cada um deles, mas eles precisavam entrar ali, sabendo que o Deus que os levou para ali, que o Deus que estava os trazendo novamente para a terra prometida, era um Deus santo, era um Deus cujo comportamento tem que ser pautado por princípios e valores do próprio Deus, e não os valores do mundo. E é por isso que durante esses 40 anos o Senhor ficou ali martelando com aquele povo, ficou durante aqueles 40 anos ensinando aquele povo aquilo que ele havia ensinado para os vossos pais, aquilo que o Senhor havia dito para os vossos pais. Então o Senhor, naquele tempo do deserto, foi um tempo do cuidado de Deus para o povo de Israel. E aqueles que compreenderam esse chamado, e aqueles que compreenderam a nova realidade, e aqueles que compreenderam a terra para a qual eles iam, e aqueles que compreenderam que era uma promessa do Senhor, aqueles entraram. Tanto é que daqueles que saíram lá do Egito, só 2 entraram ali, só Josué e Caleb. E presta atenção, e aquele povo estava debaixo de uma promessa maravilhosa, de uma promessa estupenda que o Senhor havia feito àquele povo através de Abraão. Quando nós vamos para Gênesis 12, do versículo 1 ao 3,
ali nos mostra que o Senhor chama Abraão para tirar Abraão, o Senhor chama Abraão para tirar Abraão da sua parentela, para levar para uma terra que o Senhor prometeu, para uma terra que o Senhor prometeu. Ora, o Senhor disse a Abraão: saia-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu povo, para a terra que eu te mostrarei. Então era uma terra prometida aos sucessores daquele povo, ao sucessor daquele povo, no caso, Abraão. Mas aquele povo, ele subestimou a capacidade do Deus Todo-Poderoso. Eles subestimaram a capacidade de um Deus Altíssimo, de um Deus de todo poder. E aquele povo começou a se misturar com o pecado. E aquele povo começou a ter práticas contrárias aos princípios de Deus. E eu quero dizer para você que quando nós, cristãos, conhecedores da palavra, conhecedores dos princípios, dos valores de Deus, quando deixamos os caminhos do Senhor para seguir o caminho, os atalhos do mundo, sabe o que vai acontecer? Nos tornamos escravos do diabo. Ele nos aprisiona, igual aquele cativeiro daquele povo no Egito. Somos aprisionados porque começamos a fazer a vontade do inimigo, porque saímos da presença de Deus. E foi isso que aquele povo fez. Mas o Senhor, na sua misericórdia, tratou daquele povo no deserto e introduziu aquele povo na Canaã. E eu quero dizer para você nessa manhã, o Senhor tirou aquele povo e levou para uma Canaã terrestre, mas o levou para Canaã terrestre, preparando para um projeto muito maior, que é a Canaã celestial, que é a Canaã que está em Apocalipse, dos versículos 1 ao versículo 3. E para levar aquele povo da Canaã, do Egito, da terra do pecado, para uma terra onde aquele povo seria preparado para ser referência, para esperar a vinda do Cordeiro, ele levantou 2 homens para fazer. Ele levantou primeiro Moisés, depois Josué. Diga comigo assim: Moisés e Josué. Mas deixa eu te falar, você e eu temos uma Canaã que nos espera. Você tem uma Canaã que te espera. Eu tenho uma Canaã que me espera. Mas a Canaã que nos espera não é uma Canaã terrestre, não é uma Canaã física como essa que nós estamos vendo aqui. É uma Canaã celestial, que é a Canaã que está, como eu disse agora mesmo, em Apocalipse 21, versículo do 1 ao 3. Mas preste atenção, para levar aquele povo, para tirar aquele povo da escravidão e colocar aquele povo em liberdade, o Senhor levantou 2 homens iguais àqueles homens que estavam ali em pecado. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que para me tirar da Canaã terrestre que eu estou, para me levar para a Canaã celestial, para te levar para a Canaã celestial, não existe nenhum Josué, não existe nenhum Moisés, não existe nenhum Davi, não existe nenhum Paulo, por mais que sejam homens de Deus, mas só somente um pode lhe tirar, podia lhe tirar e pode me tirar da Canaã terrestre para a Canaã celestial. E esse é tão somente o Senhor Jesus, somente Ele, só Ele pode nos tirar, porque essa Canaã é uma Canaã espiritual. Só um homem perfeito, só um homem completo, só um homem sem mácula, só um homem sem nota, só um homem todo poderoso poderia abrir um caminho que nos leva até o trono do Pai, que nos reconcilia com o Pai, que nos leva a um caminho que nos dá a esperança da glória.
Somente Ele pode fazer isso. Se eu e você almejamos no fundo do nosso coração essa Canaã, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você de fato, se seu coração está saltitante de alegria pela esperança da nova Canaã, se o teu coração está cheio de alegria na expectativa de um dia encontrar com o Senhor, só há um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo, o justo, o único, o Deus de toda a glória, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder sobre todas as coisas, que tem controle sobre todas as coisas. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. Só Ele tem esse poder. Mas preste atenção, há um caminho a ser seguido, e muito embora esse caminho ele seja livre, ele seja aberto, ele seja acessível a cada um de nós, a todos aqueles que querem, mas existem regras para percorrer este caminho, existem princípios, existem valores. Não se percorre esse caminho de qualquer maneira, não se percorre esse caminho praticando um evangelho mequetrefe, um evangelho barato, um evangelho que não honra e não glorifica o nome do Senhor, um evangelho que pode todas as coisas, um evangelho que não tem princípio, um evangelho cuja base não seja os princípios basilares, os princípios inarredáveis de Jesus. Não se pratica esse caminho se você não tiver identidade com o Senhor desse caminho, se você e eu não tivermos intimidade, não tivermos comunhão, não confiarmos e não entregarmos de todo o nosso coração a vida a esse general que nos conduz por esse caminho. Muitos querem, às vezes, você prega para eles, eles querem sim receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles querem sim, mas eles não querem pagar o preço. Mas eles não querem pagar o preço. Eles querem um evangelho barato, um evangelho onde um pé está na igreja e outro pé está no mundo. Assim não veremos a glória do Senhor. Assim não alcançamos a nova Jerusalém que desce ataviada do trono do Pai. É preciso pagar o preço, é preciso firmar o nosso caráter e a nossa identidade com Cristo Jesus. E o meu caráter e o seu caráter se identifica com Jesus através do sacrifício da cruz. Aleluia. Está em Mateus 16, 24. O Senhor nos disse, Mateus 16, 24. O Senhor nos disse, se quiser vir a mim mesmo, negue-se a ti, negue-se a você mesmo, pega a tua cruz e me siga. Então, a nossa identidade com o Senhor, ela é revelada pela cruz. Ela é revelada pela cruz. É a cruz que nos revela. Quando servimos ao Senhor, nós servimos o Senhor 24 horas. Pode vir tempestade, pode vir aflição, pode vir deserto. Permanece firme, meu irmão. Amém. Permanece firme, minha irmã. Não abra mão. Não abra mão. O Senhor tem promessa para a sua e para a minha vida. O Senhor tem promessa. Não abra mão das promessas do Senhor na sua vida. Não abra mão. Não se venda por coisa barata, por coisas do mundo, por coisas fugazes, por coisas passageiras, por coisas que não edificam. Não se venda. Não se venda por um prato de lentilha. Há algo muito maior me esperando. O momento em que o Senhor chegará para você, entregará nas tuas mãos a tua coroa e dirá para você: filho bom e amado, toma essa coroa. Glória a Deus. Entra na festa das bodas do Cordeiro. Você venceu a adversidade. Você confiou. Por isso você terá a eternidade ao seu alcance. Aleluia.
Aleluia. Eu vou pedir ao grupo de louvor que suba aqui. Esse momento é um momento muito especial da igreja. Um momento em que nós vamos participar da ceia do Senhor. Que esse momento, meu irmão, minha irmã, não seja apenas um momento de simbolismo na sua vida. Não é sobre simbolismo, é sobre identidade, é sobre crer, que o que nós vamos fazer agora é reconhecendo a autoridade do Senhor sobre a nossa vida, reconhecendo que Ele morreu por mim e por você na cruz, reconhecendo que não há outro igual ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor salva, que só o Senhor tem a fonte de água viva, só Ele tem a fonte de água eterna, só Ele tem salvação. Você pode ficar de pé no seu lugar nessa hora. E nesse momento, no momento em que o grupo de louvor estiver tocando, você pode sair do seu lugar e pegar os elementos da ceia. Sai do seu lugar, pode sair e pegar os elementos da ceia. Só o sangue de Jesus nos leva à salvação. Só o sacrifício da cruz, igreja, pode abrir um novo caminho que nos leva até a tua glória. Se eu e você estamos aqui nessa manhã, livres no Espírito, é porque um alto preço já foi pago. É porque o Senhor Jesus escolheu morrer na cruz por mim e por você. É porque o Rei de toda glória se despiu, se esvaziou de si mesmo e veio até nós como homem e padeceu na cruz e sofreu e foi humilhado e foi traspassado e foi cuspido e foi chicoteado, para que eu e você pudessem fazer brotar no nosso coração a esperança de um dia estarmos face a face com o Senhor. Não foi de qualquer maneira que isso nos foi proporcionado, igreja. Foi através do sacrifício da cruz. Só o amor infinito de Jesus poderia nos proporcionar essa verdade.
Jesus Cristo. Muito obrigado, Rei dos Reis. Muito obrigado, Leão da tribo de Judá. Muito obrigado, Estrela da manhã. Muito obrigado, Emanuel, Deus conosco. Ah, Jesus, nós queremos um dia estar diante do Senhor para dizer: ah, Jesus, mesmo não merecendo, o Senhor pagou um alto preço. Ah, que dia maravilhoso, quando a tua igreja, reconhecendo o sacrifício da cruz, se rende ao Senhor nessa manhã. Ah, Jesus, limpa o nosso coração e fale conosco a cada momento. A cada momento. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Farei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, igreja. Os dias estão se avizinhando. O Senhor está voltando para buscar uma igreja, mas Ele não vai buscar uma igreja qualquer. Ele vai buscar uma igreja sem mácula, sem nódoa, uma igreja irrepreensível. Por isso, nessa hora, juntos como igreja, comamos do pão, representando o corpo de Jesus Cristo, do corpo que foi completamente esfacelado ali na cruz, mas que a cruz não pôde o deter, que a sepultura não pôde o deter, que os homens não puderam deter, porque havia um propósito maior de salvação. Por isso, nessa hora, como igreja, levamos o cálice. Levanta o teu cálice, igreja. Levanta o teu cálice, igreja. Eu sou livre. Levanta o teu cálice, Senhor, e glória ao nome do Senhor.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor em todos os cantos da terra, do céu e de todos os lugares. Aleluia. Aleluia. Coloca a tua mão no teu coração nessa hora, igreja. Nós vamos fazer uma oração nessa hora. Aleluia. Coloca a tua mão no teu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que só há salvação através do Senhor. E é por isso que nessa manhã eu abro meu coração e te recebo e te convido, Jesus. Venha fazer morada no meu coração. Eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador, reconhecendo que só o Senhor é o Salvador. E eu que um dia andei nos teus caminhos me desviei, nessa manhã retorno os caminhos do Senhor para nunca mais, nunca mais sair. Eu gostaria de saber se tem alguém nesse lugar que fez essa oração pela primeira vez, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, ou que nessa manhã se reconcilia com Ele. Se você é um desses que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ou reconcilia com Ele, levanta a tua mão no teu lugar nessa hora. Se você reconcilia com o Senhor, levanta a tua mão. Levanta a tua mão no teu lugar. Aleluia. Você reconciliar com o Senhor nessa manhã. Se tiver alguém nessa condição, levanta a tua mão. Se tiver alguém nessa condição, levanta a tua mão. Aleluia. Eu creio que todos que estão aqui já têm a honra da glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja. Aplauda o Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aplauda. Aleluia. Glória a Deus. Estamos finalizando esse culto, agradecendo o Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de estar nessa manhã. Te agradeço pela companhia nessa manhã maravilhosa. Estenda as tuas mãos. Aleluia. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus em toda a face da terra. Que você tenha uma semana abençoada, meu irmão.